E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Pedro Neri falando com vocês aqui. E eu queria falar agora sobre um pouco sobre aquilo que eu acredito ser importante, né, nessas eleições agora de 2018, principalmente agora para definição no segundo turno. Eu queria falar, mostrar, né, tentar esclarecer, tentar te ajudar a definir de fato o seu voto nesse momento tão importante e crucial na história do Brasil, esse momento histórico, né, que a gente está passando com relação às eleições, e dizer para você que eu vou dar o meu posicionamento como cidadão, né, como cidadão, que eu acho muito importante, e não só como colocando a prioridade nas minhas vontades individuais, nos meus desejos individuais, naquilo que eu acho que é interessante para mim, mas naquilo que é interessante para a sociedade. Primeiramente, eu vou falar a favor do meu candidato, é claro, não quero falar mal da oposição, né, do nosso adversário, mas também quero ressaltar que eu também não concordo com tudo com que o Bolsonaro acredita, né, ou com o que ele fala. Porém, mesmo no primeiro turno, ele era a melhor opção que a gente tinha e agora ele é a única opção. Vale levar em consideração que a volta do PT ao governo nesse momento é declarar que o país vai chegar num nível de comunismo, de socialismo, beirando próximo à Venezuela, Cuba e etc., com países que aderiram a esse governo pelo mundo afora. Um ponto que eu quero levantar aqui, em primeiro lugar, é a questão da sociedade negra, né? Nós negros representamos, pelos dados do IBGE, se eu não me engano, entre 51% e 54% da população brasileira, e eu não acredito que nós sejamos minoria, né? E também não acredito que o Jair Messias Bolsonaro, o Bolsonaro, seja racista de fato, como as pessoas pregam por aí. Talvez ele tenha cometido alguns excessos, porém, eu ainda acredito que o discurso dele é coerente, né? Eu acredito sim que, infelizmente, ainda existe racismo no Brasil. É uma coisa que me deixa um pouco triste, revoltado com algumas situações. Mas acho que a gente consegue sim, por mais que seja difícil, passar por isso de uma forma honesta e justa, sendo justo com nós mesmos e com as outras pessoas. O Jair Bolsonaro, dentre todos os projetos que ele apresentou, apesar de que isso também não é muito falado, ele apresentou um projeto em 2006, é o projeto de lei 354, depois você pesquisa aí, que fala sobre um pouco essa questão aí que vai esclarecer um pouco para você e para os outros cidadãos, a questão dele ser ou não racista, né? Eu sou a favor das cotas, outro ponto aqui que eu quero falar, eu sou a favor das cotas sociais, raciais, porém, é um ponto em que eu discordo do Bolsonaro, né? Ele já falou abertamente, já declarou que ele não é a favor das cotas raciais. E conversando com algumas pessoas, discutindo sobre o assunto, eu cheguei à conclusão de que um projeto não pode excluir o outro. Concordo com isso, maravilha, isso é ótimo. Só que, se tivesse que escolher entre um e outro, minha opinião particular, eu escolheria ficar com as cotas sociais, que eu acho que é um projeto mais justo, mais honesto, até porque existem brancos também que não têm condições de entrar numa faculdade, do mesmo jeito que também não tem negros, do mesmo jeito que tem negros que têm condições de pagar sim uma faculdade, né? Deus queira que possa existir as duas formas, né? As cotas sociais e as cotas raciais. Vai ser maravilha, mas se tiver que escolher, eu ainda fico com as cotas sociais, que eu acho que é um projeto mais justo, mais amplo e mais democrático, né? Porque eu acredito também que tenham brancos que são pobres, que não têm condições de pagar uma faculdade, por exemplo, que tem que escolher entre pagar uma faculdade ou ajudar a mãe em casa, enfim, várias coisas. Do mesmo jeito também que existem muitos negros nessas condições. Um outro ponto aqui importante também é com relação ao Bolsa Família. O Bolsa Família não vai deixar de existir, ele não vai acabar. Segundo o Bolsonaro disse hoje mesmo numa entrevista,
que eu assisti, que eu vi hoje, que eu li e assisti. O projeto vai passar por revisões, né? Evitando que novas fraudes sejam criadas dentro do projeto e que as que existem possam ser eliminadas para que as pessoas que de fato precisem do projeto em funcionamento possam usufruir desse benefício de uma maneira mais eficiente, né? Aumentando até o valor do benefício para essas famílias. Eu acho muito importante ressaltar isso. Eu vou falar bem rápido, tá, gente? Porque o vídeo vai ficar... Não quero que o vídeo fique grande. Um outro ponto que eu acho legal e interessante de falar também, até porque é um ponto que norteia um pouco a minha vida profissional, porque eu sou músico, para quem não sabe, sou músico também, e vivo nesse meio aí, nesse dilema da questão do pessoal da arte, né? Que briga aí com relação ao Ministério da Cultura também, que não vai deixar de existir, que é o Bolsonaro já falou, inclusive eu li o projeto dele. Ele vai mesclar alguns ministérios e vai fazer com que alguns ministérios sejam e passem a ser secretarias dentro do Estado. Isso não é ruim de forma nenhuma, mas com relação à Lei Rouanet, que é o que eu queria falar, ela também não vai deixar de existir, ela vai passar sim por revisões para que fraudes também deixem de existir dentro desse processo. E que artistas, né, que eventualmente já podem e têm condições de manter a sua carreira no meio artístico, né, não precisem mais do benefício, usufruir desse benefício, possam continuar caminhando com as suas próprias pernas e que os novos artistas venham usufruir dessa lei, né, desse benefício de forma honesta e justa. Vale observar que esse benefício tem sido usado aí por grandes artistas para fazer turnês no mundo todo, inclusive no Brasil e no mundo, né? Bancada pela Lei Rouanet. Dinheiro meu e seu que vai para o bolso desses caras aí. Às vezes, eu tô no meio, né? E às vezes a gente nem queria que o nosso dinheiro estivesse sendo investido lá, dessa maneira. Mas, querendo ou não, goste você ou não, esse dinheiro também sai do seu bolso. São pontos que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que interfere diretamente na minha vida, né? Nas nossas vidas como um todo. Lembrando que eu não estou colocando aqui questões de prioridade individual, né? Que são desejos individuais da minha pessoa, mas pensando como um todo. E agora, pensando como cristão, tem alguns pontos que eu queria observar com vocês. O primeiro, na educação, o kit gay, que originalmente, oficialmente, tem um nome de Escola Sem Partido. Eles desenvolveram uma cartilha, uma apostila, para que fosse desenvolvido esses assuntos de sexualidade dentro das escolas. O problema não é com os relacionamentos, a nossa briga não é com os relacionamentos homoafetivos, a nossa briga não é com o comportamento homoafetivo em si, porque existem sim, sempre vai existir os gays, os lésbicos, as lésbicas, enfim, sempre vai existir isso. E a nossa briga não é com isso. Se você quer ser gay, que seja, a nossa briga não é com isso. A nossa briga é com a doutrinação na escola infantil. A nossa briga é com o conteúdo que está sendo apresentado para as crianças no ensino fundamental. O ensino fundamental hoje, ele vem do 1º ao 9º ano, ou seja, de crianças que estão lá entre 6 e 7 até 15 ou 16 anos no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, né? A nossa briga é essa. Eu tenho muitos amigos gays que concordam com isso, outros que discordam disso, mas você há de convir comigo que crianças não precisam passar por esse dano nesse processo que elas estão passando, né, dentro dessa faixa etária aí de 7 a 15 anos, que é uma faixa etária onde elas estão definindo as suas opções, elas estão definindo o seu caráter. Se assim fosse, né, como já foi estabelecido aí há algum tempo atrás, se tivesse entrado em vigor esse projeto, nós teríamos sofrido um dano sem precedentes na nossa sociedade, na nossa geração futura. Outro ponto que a gente tem que observar também como cristão é a legalização das drogas e a legalização do aborto. São pontos cruciais para nós que somos e declaramos evangélicos, né? Que vai confrontar aquilo que a gente prega, aquilo que a gente acredita.
E o último ponto, que eu acho que é o crucial, é o essencial, o Bolsonaro, ele é o único presidenciável que se declarou abertamente, desde o começo, desde sempre, ele se declarou a favor de Israel. Esse assunto específico é um assunto que eu gostaria que fosse tratado com mais frequência nas igrejas, com mais carinho, com mais cuidado, porque é um ponto que pesa para nós evangélicos, para nós cristãos, que pesa naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está pregando e naquilo que a gente acredita. Ser a favor de Israel não tem só uma questão política envolvida, tem questões espirituais. Para você que não entende sobre isso, pede orientação para o seu pastor, conversa, discute isso com ele, fala para ele te orientar e te explicar o que acontece quando nós posicionamos dessa maneira, a favor de Israel. Converse com os seus líderes, você aí que faz parte dos jovens, proponha esse debate dentro das igrejas, sim, tá? Proponha esse debate dentro das igrejas, sim, que é um assunto necessário. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu não sou líder de nada, Para quem me conhece sabe que eu valorizo muito as questões da sociedade, né, que se discute, possa se discutir essas coisas da sociedade, política, principalmente nesse período de política, dentro das igrejas. Isso a gente tem que se preocupar sim. Inclusive a Bíblia trata de política do começo ao fim. Mas essa questão especificamente de Israel, de se posicionar a favor de Israel, é uma questão que pesa do começo ao fim na candidatura do nosso presidente. Jair Bolsonaro, ele é o único presidente que se declarou abertamente, desde o começo, a favor de Israel. Então pense nisso, pense com carinho, observe as propostas, tá? Tem muita coisa que a gente não vai concordar com ele, inclusive tem coisas que eu não concordo, mas no momento ele é a melhor opção, ele é a única opção. Agora no segundo turno ele é a única opção. Então pensa com carinho, espero que você goste desse vídeo. Se você não gostou, não tem problema. Compartilhe se for possível. Se você não quiser compartilhar também não tem problema. Mas esse é meu ponto de vista e eu gostaria que você pudesse pensar sobre isso, concordando comigo ou não, tá bom? Beijo, fica com Deus, abraço, fica na paz do Senhor aí e que Deus possa abençoar nosso Brasil daqui para frente e que você possa votar consciente. Abraço, fica com Deus.